Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno da Biohabitat. Mais uma vez estamos aqui trazendo mais dicas aí sobre bioconstrução. Hoje, especificamente, vamos falar sobre alguns cuidados que a gente tem que ter com o hiperadobe e alguns erros também que são comuns da gente ver o pessoal cometendo aí na hora de trabalhar com essa técnica. O primeiro cuidado que a gente tem que ter sempre é com a nossa matéria-prima principal aí, que é a terra. A terra para o hiperadobe, ela tem que ser uma terra predominantemente arenosa. Isso significa que dentro das partículas que compõem aquela terra ali, tem que ter entre 50% a 70% de areia. As outras partículas principais, que são o silt e a argila, elas vão estar distribuídas aí, né, nos restantes aí percentuais, mas ela tem que ter argila o suficiente para colar tudo, para dar coesão em tudo. E umidade suficiente para que as argilas estejam ativadas e elas consigam se unir aí quando a terra é compactada, que é a forma de estabilizar essa técnica aí, é por compactação. Bom, além da terra na umidade certa e com a proporção certa, um cuidado muito bom de se ter na hora de executar o hiperadobe é manter a espessura das fiadas, das linhas aí, de sacaria constantes. E para isso, para que isso seja feito, a gente precisa de padronizar pelo enchimento, ou seja, o enchimento do saco ele tem que ser pela capacidade máxima que ele suporta. Sempre tem que estar cheião, bem tensionado mesmo, para que a gente consiga que ao longo da distribuição da parede a fiada tenha uma espessura constante. Isso é importante porque vai ajudar na hora de aprumar a parede, de nivelar tudo. Então, para colocar um telhado, para fazer um acabamento, vai fazer muita diferença. Vocês podem ver nessa imagem aí como que a coroa do telhado está toda bem nivelada, bem como a base do telhado. Se isso aí não tivesse de uma forma bem feita, se as fiadas não tivessem bem feitas, a gente não ia conseguir fazer um tipo de telhado desse ou até mesmo telhados mais simples. Vocês podem ver que a distribuição também uniforme ajuda com que o prumo da parede fique bem feito. Isso ajuda na hora de colocar as janelas, colocar esquadrias. Você pode ver que essa casa mesmo aí tem janelas redondas e tem uma porta retangular, né? E tem uma janela retangular também logo à frente ali. E isso, se essa parede estivesse muito fora do prumo, a gente ia ter uma dificuldade muito grande de instalação. Bom, vou falar agora dos erros mais comuns, né, da gente encontrar aí nas obras. O primeiro tem a ver com o que a gente estava falando lá sobre a massa. Essa terra aí, ela ficou muito mais arenosa do que as argilas aí tinham capacidade de manter a coesão. Então ela ficou muito farelenta, ela ficou se desfazendo, ela não tinha densidade o suficiente para se manter coesa ali. Então essa parede aí, ela não tem capacidade estrutural, se a malha se romper, ela provavelmente vai se desfazer, e isso é uma característica de comprometer a obra literalmente. O contrário, né, a terra muito argilosa, com falta de areia, ela também não é legal. Porque a terra muito argilosa, ela vai ter uma retração muito abrupta. Quando ela perder a umidade, ela vai se retrair, formando essas rachaduras aí que a gente está vendo na imagem. Essas rachaduras, elas podem ou não comprometer estruturalmente a sua parede, mas isso já é um caso assim, de deixar muito na sorte do destino trabalhar com o solo dessa forma, né? Outro problema que a terra muito argilosa traz é porque a terra argilosa ela é muito maleável. Então, o próprio peso da parede pode deformar e tirar essa parede do prumo, porque as fiadas de baixo ainda vão estar moles, vão estar muito úmidas,
quando as paredes de cima estão sendo executadas. E isso pode deformá-las de uma forma a trazer mesmo o prumo muitos centímetros fora. Um outro erro comum, também referente à massa, é o empelotamento. Esse empelotamento acontece quando a terra já está um pouco úmida e você tem que agregar areia ou cimento ou algum tipo de ajuste aí que a sua terra necessite. Ou quando a água é misturada muito rapidamente e a terra não consegue se misturar homogeneamente. O que esse empelotamento faz? Ele cria umas bolinhas na massa aí que elas não se, onde as partículas da terra não estão bem misturadas. E quando isso vai para dentro do saco e é compactado, essas bolinhas não deixam que as partículas se unam. E a compacidade da massa da parede em si fica muito ruim, ou seja, muitos espaços vazios dentro da parede. E isso pode trazer fissuras, trazer uma movimentação excessiva para a parede, fazendo com que ela perca mesmo a sua capacidade estrutural e até mesmo a capacidade de fechamento também. Bom, esse outro defeito ele é comum de acontecer, mas ele já é um erro de execução. É bem comum no processo aí a gente precisar de interromper a fiada ou porque o expediente acabou, ou porque a massa acabou, ou porque realmente a distância que eu estou trabalhando era muito longa e eu precisei de interromper ali a execução da fiada por algum motivo. Então a gente faz algumas emendas. Existe uma forma assim de fazer uma emenda sem a interrupção, onde a gente continua o saco enfiando uma parte que estava terminando para uma nova parte, mas isso também é assunto para a gente ver nos acabamentos e detalhes construtivos mais para frente, né? Mas quando a gente precisa de fazer uma interrupção e fazer uma emenda, a gente não pode deixar que a fiada de baixo tenha uma emenda coincidindo com uma fiada de cima, porque isso vai gerar uma descontinuidade no pano da parede como um todo, né? E isso pode desestruturar a parede e quando a gente está trabalhando com o imperador, a gente sempre tem que ter em mente que é uma parede estrutural. Um erro muito comum, talvez o mais comum de todos, seja esse, que é a parede fora do prumo. Essa parede que está na imagem aí, ela está aí mais de 30 centímetros fora do prumo. Isso é uma desestabilidade muito grande, né? Porque se a geometria da planta não favorecer a estabilidade, ela for um plano muito contínuo, isso pode atrapalhar a estabilidade da parede. A gente recomenda que não tenha mais de 10% da espessura da parede fora do prumo, ou seja, a parede de peradobe tem em média 35 centímetros de largura. A gente não recomenda que o prumo esteja fora mais do que 3 centímetros e meio. Mas isso também é variável, depende muito da altura do pano da parede, depende do comprimento e depende também da geometria dessa parede, né, da forma que ela está colocada no chão. De qualquer forma, a gente tem que buscar a parede mais aprumada possível, né? Bom, isso aí são as principais dicas aí de execução que a gente tem para conseguir fazer sim, uma obra de imperador com segurança, com qualidade. É importante sim o que está sendo colocado dentro do saco para se fazer a parede. É importante que se tenha cuidado, porque mais simples que pareça a técnica, quanto mais capricho é implementado, mais a gente consegue uma obra de qualidade. Tá bom? Deixa aí seu like, curte lá o nosso canal, dá uma fortalecida para a gente poder continuar gerando esse tipo de material. Valeu, boas obras!